Olá, meu povo! Olá! Olha quem está aqui participando da nossa live. Sempre começando primeiro para quem é novo por aqui. O que fazemos aqui, eu, você e Samuel? Nós analisamos o comunicado do Copom. Por que a gente acha, nós, todos os mais de 200 pessoas que estão aqui online, por que a gente acha que o comunicado do Copom é extremamente importante? Tá? Por que a gente acha isso? Isso é importante vocês entenderem. A renda fixa, em outras palavras, a taxa de juro é mãe da bolsa. A taxa de juro é mãe de todos os investimentos. Ela define os ciclos econômicos e com os ciclos econômicos a gente tem os ciclos de negócios e os ciclos dos investimentos e os ciclos do preço das ações. Então, você entender os ciclos de taxa de juros faz basicamente você entender o quê? Tudo. Só isso, tá? Você entender os ciclos de juros é tão importante quanto você controlar, né? A gente tem aquela coisa do controle, a gente gosta de controle, né? Quem nunca? A gente precisa entender para onde vai a Selic, aonde a gente está no ciclo de juro, para entender como que vai se comportar o ciclo da bolsa e o ciclo de todos os outros investimentos. E por isso que a gente para aqui há 45 dias para falar de política monetária e para falar de para onde vai a taxa de juros, porque ela é tão importante assim, tá? Inclusive, a renda fixa é a mãe da bolsa é o título do meu próximo livro, né? Já teve o Renda Fixa, não é fixa, mas agora é o título do meu próximo livro que vai ser lançado em agosto, tá? Em agosto ou em setembro, enfim, mas ele já tá pronto, tá? E aí vai ser exatamente isso, eu explicando para vocês como a renda fixa impacta no preço das ações e mostrando vários estudos, tá? Que mostram a importância da renda fixa para a precificação de ações, para intrasetorial, para precificação de ativos em geral, mostrando que mesmo que você prefira investir em bolsa de valores, você tem que entender renda fixa e você tem que entender ciclo de juros, tá? E é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos querendo entender para onde vai as taxas de juros, da onde veio, por que chegou até aqui, para onde vai, exatamente para a gente dominar este ciclo e não ser pego de surpresa por um ciclo recessivo, por um aumento muito grande da taxa de juros que inviabilize a nossa posição em outros tipos de ativos, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. O que acontece com o Copom? A cada 45 dias, o Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne. Lembrando que o Comitê de Política Monetária, hoje em dia, é um órgão com autonomia, ou seja, o presidente Lula não pode demitir o presidente do Banco Central e seus diretores, Galípolo e mais 8 diretores, não pode demitir. Os únicos que podem tirá-los de lá é o Congresso, tem que ser votado acho que no Senado, né, ou no Congresso, para que de fato eles saiam de lá. Então não é tão fácil assim você ter alguma intervenção na política monetária. Mas a política monetária, ela decide para onde vai a Selic, né? Se a Selic sobe, se a Selic cai. Agora, por que ela sobe ou cai a Selic? Porque ela quer controlar a inflação. Ela quer garantir que a inflação vá para a meta. Qual é a meta de inflação hoje em dia, Marília? A meta de inflação, Sami, qual que é? É 3%, né? 3% a meta de inflação. Mas quem define a meta de inflação? Isso é importante. Não é o Copom, não é o Comitê de Política Monetária, como muitos pensam. Ai, esse Copom malvado e tal. Não é o Copom. Quem define
a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, CMN, que é definido, né, que é formado pelo ministro da Fazenda, então no caso Haddad, a ministra do Planejamento, que no caso é Simone Tebet, e o presidente do Banco Central. Ou seja, 2 indicados pelo governo, né, decididos pelo governo, e um autônomo, mas que hoje em dia também foi indicado pelo governo. O que mostra que, na definição de qual vai ser a meta de inflação, o governo tem muito poder, digamos assim. Mas uma vez definida a meta, cabe ao Banco Central perseguir aquela meta cegamente, tá? Então ele vai mudar a taxa de juro, subindo a Selic quando as projeções dele de inflação, dado juro, expectativas e tal, quando a projeção do modelo samba dele tiver acima da meta. Então, se o modelo dele mostrar uma inflação projetada de 4,5%, sendo que a meta é 3%, o que vai acontecer é que ele vai ter que subir a taxa Selic para desaquecer a economia e aumentar a probabilidade da inflação voltar para a meta. Por outro lado, se na projeção dele a inflação de 2 anos para frente está abaixo da meta, ele tem que baixar a Selic para aquecer a economia para a inflação voltar para a meta, tá? Então, o que o Banco Central faz? Ele persegue a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Então, agora que passamos aqui por essa introdução, podemos ver o que ele estava vendo. Então, como que foi o modelo dele? O que o modelo dele está projetando? O modelo dele está projetando inflação acima ou abaixo da meta? E no caso está acima. Então, estando acima da meta, o que ele fez? Subiu ou baixou a Selic? Subiu, né? Subiu a Selic para 15%. E dessa forma, a gente começa a entender por que a Selic sobe, por que ela cai, por que a gente entra num ciclo de alta, por que a gente para o ciclo de alta e entra num ciclo de queda depois. E a gente se sente no controle dos nossos investimentos, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está dominando os nossos investimentos. A gente está pegando a rédea dos nossos investimentos e dizendo, eu que controlo, tá? Eu entendo, eu reconheço em que parte do ciclo a gente está. Veja, eu não tô falando nada de bola de cristal, de vamos adivinhar o futuro, né? Não é isso, que muita gente fala assim, não vou nem olhar porque eu não sei adivinhar o futuro. Argumento de quem não sabe o que tá fazendo, tá? Não se trata de adivinhar o futuro, se trata de reconhecer a fase do ciclo que estamos. Como? Olhando, né? Tem gente que não quer nem olhar, tá? Então, bora! Vamos olhar esse comunicado, vou falar o que eu acho pra vocês. Vocês vão me falando aqui também o que vocês acham pra mim e juntos vamos dominar o ciclo, tá? Porque sim, você pode, tá? Sim, você pode. Então, vamos lá. O Copom sempre começa de cima para baixo. O que isso significa? A gente é uma pequena jabuticaba dentro de um mundo gigante. A gente sempre olha primeiro para as economias avançadas, vulgo os Estados Unidos. Então a gente olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, qual é o cenário lá, para depois a gente se posicionar aqui. Por que a gente olha para os Estados Unidos? Porque se a taxa de juros americana estiver muito alta, a gente não vai poder trabalhar com uma taxa de juro brasileira muito baixa. Por que, Marília? Porque a taxa de juro brasileira, ela é a taxa de juro americana, que é a livre de risco, mais um prêmio de risco tupiniquim. Se a taxa de juro americana sobe muito, mesmo com o mesmo prêmio, a nossa taxa tem que subir também. Por quê? Porque senão os investidores falam, eu não vou investir no Brasil, Brasil é uma várzea, é super arriscado, prefiro investir nos Estados Unidos, né? E aí o dinheiro sai daqui, vai para lá, desvaloriza o nosso câmbio, gera inflação. Então, a gente precisa atrair recursos. Então, a gente não pode ficar com uma taxa de juros muito diferente da dos Estados Unidos, muito mais baixa, ou então com uma diferença muito pequena. Então, é importante a gente olhar como é que está a taxa de juros lá.
E como é que está a taxa de juros lá? Horas, hoje teve FONC. O que é FONC? É o Copom deles, né? É o Comitê de Política Monetária deles, é o FONC. E no FONC, eles mantiveram o Fed Funds estável, tá? O Fed Funds, ele não é que nem no Brasil, que é uma taxa só. Por exemplo, aqui a Selic Meta agora é 15%. Lá é um intervalo. E o intervalo deles se manteve entre 4,5% e 4,25%, tá? É uma banda lá. Então, eles mantiveram o juro entre 4,5% e 4,25%. Por quê? Porque a atividade deles está bem forte, o desemprego segue em patamares super baixos e eles estão com medo da inflação por conta do tarifaço do Trump. Então, horas, se o Banco Central persegue a inflação na meta, a inflação americana ainda não está na meta, a atividade está aquecida, o desemprego está aquecido, não tem por que o Banco Central americano sair correndo para subir taxa de juros, né? Por que ele vai causar uma recessão econômica se o desemprego vai muito bem, obrigado, né? E se a inflação está acima da meta? Não tem por que fazer isso. Então, ele manteve a taxa de juros estável e foi rock, foi austero. Falou, vou simplesmente esperar, né? Porque tem esse risco do tarifaço, da inflação vir muito maior do que o esperado, dessa inflação maior do que o esperado acabar sendo mais persistente do que a gente imagina e não só um choque de preços por conta de uma mudança de tarifa. Então eu vou ficar quietinho aqui na minha, tá? Então pode tirar os seus cavalinhos da chuva de que eu vou fazer um ciclo de queda aqui muito relevante. Não vou fazer, tá? Vou ficar aqui paradinho, tô feliz assim, tô sem pressão de nenhum lado, vou ficar parado aqui, tá? Ou seja, a gente aqui, se ele vai manter a taxa de juros lá alta por mais tempo, a gente não vai ter um refresco aqui em relação a poder ter uma taxa de juros muito mais baixa aqui também. Então ele começou primeiro falando dos Estados Unidos, nesse ambiente aí de FONC, né? Teve variação de taxa de juros lá. E ele falou assim, não mudou muito o que ele falou, mas falou que o ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da política econômica dos Estados Unidos, vulgo tarifaço, tá? Vulgo tarifaço. E suas políticas comerciais e fiscal. Por que fiscal? Porque eles não param de gastar lá. Eles estão com um déficit nominal de 7,5% do PIB. E os investidores já estão se perguntando se é seguro investir em taxa de juros americana ou não. Então, tudo isso traz muita incerteza. Imagina os Estados Unidos não serem mais a taxa livre de risco do mundo. Olha que problemão. Então, tudo isso provoca um cenário incerto, tá? Então, pronto, falou lá dos Estados Unidos. Além disso, fala da volatilidade de vários ativos, né? Como, por exemplo, o próprio dólar, o ouro, o Bitcoin, como alternativa, porque se você não vai investir nos Estados Unidos porque o fiscal dele está super ruim, você vai investir onde, né? Que mercado que é grande o suficiente que pode absorver as reservas dos países do mundo todo? Poucos. Poderia ser a Europa. A Europa tem bastante gente já na Europa, mas o ouro se tornou também uma grande alternativa, a própria cripto se tornou também uma boa alternativa. E acirramento das questões geopolíticas, isso aí não preciso nem comentar. Então tudo isso provoca uma instabilidade grande geopolítica. Preço do petróleo vem subindo recentemente e sempre que o preço do petróleo sobe, a gente também se preocupa se vai ter inflação ou não, né? E nesse contexto tem que tomar cuidado com cair taxa de juros porque é um ambiente incerto, tá? Então ele deu esse panorama global que foi um panorama um pouco mais preocupado, né? Do ponto de vista de rock ou dove, né? Na margem um pouco mais rock, tá? Um pouco mais austero. Beleza. Aí ele vai para o cenário doméstico. Então já deu esse panorama, vai para o cenário doméstico. Aí ele fala,
Na parte do cenário doméstico, ele não mudou quase nada. Ele diz que o conjunto de indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo. Então, a atividade brasileira está forte. Tem moderado um pouquinho na margem, em alguns indicadores sim, mas ainda em patamares fortes de desemprego, taxa de desemprego nas mínimas históricas, crédito forte, então ainda sem grandes sinais de desaquecimento. Ora, se o que a política monetária tenta fazer é desaquecer a economia, o ciclo de juros que a gente fez até agora não está dando muitos sinais de que ele está mega fazendo efeito, porque o desemprego está nas mínimas históricas, a atividade está forte, está consistente, né? Então, não está vendo grandes sinais de desaquecimento, isso é uma coisa que preocupa ele. Aí ele passa para as expectativas, que é o que vai dentro do modelo samba dele. Quanto pior as expectativas, pior é a projeção dele de inflação futura, porque as expectativas influenciam muito na inflação de fato. Então ele começa a falar aqui sobre como estão as expectativas, que é uma das variáveis que mais importa para o modelo dele. E aí ele fala que as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, que é um conjunto de economistas, situa-se em 5,2, antes era 5,5, então a expectativa de inflação para 2025 diminuiu, porque os últimos dados de inflação vieram melhores do que o esperado, e para 2026 se manteve em 4,5%. Esse ponto é importante. Se você você economista, você que presta atenção na atividade de curto prazo, se você começa a perceber que os dados de inflação estão vindo melhores do que o esperado, é razoável que você diminua a sua projeção para a inflação atual e para a inflação futura. Por que, Marília? Porque a própria inflação futura depende da inflação atual, né? Uma retroalimenta a outra. Então, só que olha o que aconteceu. Os dados de inflação vieram mais fracos, a projeção de inflação para 2025 caiu de 5,5 para 5,2, mas a projeção de 2026 se manteve constante. Olha que coisa! Os economistas não mudaram a projeção para 2026. Isso significa o quê? Incerteza. Então, essa melhora, eles estão falando assim, essa melhora é só de curto prazo, porque a inflação prospectiva continua bem acima da meta. Tá 4,5, enquanto a meta é 3. E a gente não tem sinais concretos de que a inflação vai convergir para a meta. Né? Então é uma notícia ruim, é uma notícia muito ruim. A projeção de inflação do Copom para 2026 situa-se em 3,6. Então a projeção do mercado, do Focus, é 4,5 para 2026, bem acima da meta, mas a projeção do Banco Central é 3,6, já está mais próxima à meta, mas mesmo assim ainda acima do centro da meta. Aí vai para o balanço de riscos. O que é o balanço de riscos? É aquilo que não conseguimos colocar no modelo matemático, é aquilo que é subjetivo, tá? E portanto não dá para colocar no modelo, e ele olha para o balanço de riscos como uma parte mais artística da política monetária. Então, se o modelo dá que a inflação é 3, centro da meta, mas o balanço de riscos está muito negativo, por exemplo, a inflação, se tudo mais constante, a inflação é 3. Agora, Israel vai atacar o estreito de não sei o que lá, que é bem o canal onde transaciona petróleo, e se atacar, a inflação vai ser 1.000. Alguma coisa assim que não dá para colocar no modelo esse risco, mas que ele pode considerar na hora de calibrar a política monetária, tá? Isso pode acontecer, e aí ele coloca no balanço de riscos, mas o balanço de riscos dele tá com riscos em ambas as direções.
coisas positivas, coisas negativas, e simplesmente manteve o que ele fala em relação aos capítulos anteriores. Aí ele fala o seguinte: seguimos acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal e como eles impactam na política monetária e os ativos financeiros. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, inflações elevadas, e resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Portanto, para assegurar a convergência da inflação à meta, em um ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. O Banco Central, ele é sutil. Ele usa pequenas palavras para te dar a dica do que ele vai fazer, tá? Por isso que eu tô olhando a ata comparada, o comunicado comparado com o comunicado anterior. Porque às vezes ele dá a dica mudando uma palavrinha. Antes, essa frase era contracionista por período prolongado. Agora ele mudou a frase por contracionista por período bastante prolongado. O que ele está falando aqui? Como a gente está com inflação desancorada, como a gente está com desemprego nas mínimas históricas, atividade ainda pressionada, então, neste ambiente, o que se prescreve de um Banco Central é que ele mantenha a Selic por período bastante... Ele mantém a Selic contracionista por um período bastante prolongado. O que é uma Selic contracionista? É uma Selic acima do neutro. O que é neutro, Marília? Você só fala economês. Neutro é a taxa de juro que, se a gente tiver neste patamar, a gente não acelera e nem desacelera a inflação. Então, digamos que o juro neutro no Brasil é 10%. Ora, se a Selic estiver em 10% e a inflação estiver em 4%, ela nem vai acelerar para 5%, nem vai desacelerar para 3%. Mas se a meta é 3% e a inflação está em 4%, eu quero desacelerá-la para 3%. Pois é, para isso você tem que jogar a Selic em patamar contracionista, ou seja, acima do neutro. Se o neutro é 10, então pode ser 11, é um pouco contracionista. 12 é mais contracionista. 13, 14, 15 é significativamente contracionista, né? Então você vê, a linguagem vai subindo. 15 é significativamente contracionista e mantê-la por período bastante prolongado. Ou seja, bastante prolongado é quanto tempo, Marília? Não sei, mas uma reunião não deve ser, 2 reuniões não deve ser. Estamos falando o quê? De 4, 5, 6 reuniões. Concorda comigo? O que ele está te falando? Ele vai deixar a Selic em significativamente contracionista, 15%, por um período bastante prolongado. Então, 4, 5, 6 reuniões, e só daí ele vai pensar em cair essa Selic, tá? É isso que ele está falando com todas essas palavras aí diferentes. Mas tem mais, hein? Aí ele falou assim: o comitê decidiu elevar em 0,25 a Selic para 15%. O mercado, gente, isso é importante. O mercado precificava 50% de chance do Banco Central jogar a Selic para 15% e 50% de chance do Banco Central manter a Selic em 14,75, tá? Então, o mercado estava bem dividido. Eu, por exemplo, achei que ele ia fraquejar ainda mais do que já fraquejou e ia manter a Selic em 14,75 porque os dados de inflação vieram muito melhores. Mas não, ele foi mais rock, ele foi mais austero, o que é uma notícia excelente, tá? O que é uma notícia excelente. Mas, assim, o mercado estava meio a meio, tá? Então, ele foi lá e deu essa última alta
E aí ele vai explicar o que ele vai fazer na próxima. Depois ele falar isso, ele fala assim: em se confirmando o cenário esperado, o Copom antecipa, então ele já está te dando a letra do que ele vai fazer na próxima reunião, uma interrupção do ajuste já realizado. Ele está falando que parou e o próximo movimento é de queda? O que ele está falando é que vai fazer uma interrupção. Uma interrupção significa que posteriormente ele pode retomar. Percebe? É diferente de decreto fim do ciclo de alta, né? Decreto fim é uma coisa. Interromper pode subir no futuro. Exatamente, Renato. É essa a ideia que ele quis colocar na nossa cabecinha. Eu acredito que ele vai voltar a subir? Não. Você acredita? Não. O mercado acredita? Certamente não. Mas ele foi agressivo, rock nas palavras. Então ele vai fazer só uma interrupção para ver, para acompanhar isso aí. Ele vai examinar os impactos, os ajustes realizados, ainda por serem observados, para então avaliar. Então ele vai olhar os impactos para então avaliar se o nível corrente de taxa de juros, considerando a manutenção da Selic por período bastante prolongado, é suficiente, né? Será suficiente para assegurar a inflação para a meta. Ou seja, ou ele mantém a Selic estável por período bastante prolongado, tá? Ou ele faz isso, ou acompanhando os dados ele percebe que isso não será suficiente e retoma o ciclo de alta. É isso que ele tá falando pra gente, tá? É o que eu acho que ele vai fazer? Não, mas é o que ele tá falando. Ele tá usando uma linguagem super rock. Ele tá falando, eu não tô nem pensando em cair a Selic. Por quê? Porque o mercado começou a precificar queda da Selic ainda este ano. O que ele está falando? Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Mercado pode tirar o seu cavalinho da chuva. Porque ou a Selic vai permanecer estável por período suficientemente prolongado, ou seja, esquece queda de juros esse ano, ou se eu ver que mesmo mantendo a Selic estável não será suficiente para manter a inflação, para convergir a inflação para a meta de 3, retomá-lo-ei, como diria o nosso queridíssimo ex-presidente Temer. E aí ele termina falando, o comitê enfatiza que seguirá vigilante que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados. Agora vamos falar de investimentos, tá? O que isso quer dizer, Maria? Significa que é muito cedo para começarmos a falar em ciclo de queda, tá? Primeiro ponto é esse. Mas, ao mesmo tempo, ano que vem é ano eleitoral. Não vamos mais falar sobre Selic esse ano, as próximas reuniões do Copom vão ser meio boring, né? Porque ele vai manter a Selic em 15, ele vai manter a Selic em 15 de novo, ele vai manter a Selic em 15 de novo. O que a gente vai estar olhando a partir de agora? Eleição, gente. Eleição. Em o contexto externo não se alterando tanto, o que vai definir política monetária, o que vai definir preço de bolsa é eleição. Então, com a incapacidade desse governo de fazer um aceno importante para o mercado a respeito do equilíbrio fiscal, os prêmios vão continuar altos, né? A não ser que o mercado comece a imaginar que vem aí um novo presidente que aí sim poderia fazer um ajuste fiscal que desse, que os investidores pudessem vislumbrar um equilíbrio para o futuro
e voltar a investir no nosso país. Isso, juntamente com uma política monetária que controle a inflação, que mantenha a inflação na meta, pode fazer com que a nossa taxa de juro volte para o neutro. Então a Selic poderia, ao longo do ano que vem, ao longo do final do ano que vem, talvez, a depender do próximo presidente, voltar para 10 ou sub 10, né? Digamos que o juro neutro no Brasil seja 9, 8%, que era o que era antes aí de toda essa mudança do arcabouço fiscal. Podemos vislumbrar um longo ciclo de queda nas taxas de juros. E o que acontece quando você tem um longo ciclo de queda nas taxas de juros? A bolsa vai muito bem. Principalmente ações mais sensíveis à taxa de juros, como, por exemplo, ações de crescimento, que eu venho falando aqui bastante para vocês, que valorizaram pra caramba com essa melhora das taxas de juros recente, né, desse ano. Então, as taxas de juros caíram esse ano, os títulos pré-fixados valorizaram em torno de 15%, os IPCA+, em torno de 10%, e a bolsa valorizou bastante. E as ações de crescimento, então, nem se fala. Então, se a gente vislumbrar um candidato na frente das eleições ou com alta probabilidade de ganhar, que fale em equilíbrio fiscal, as taxas de juros começam a cair, a bolsa começa a performar muito bem. E num contexto onde ninguém tem bolsa, né? Ninguém está alocado em bolsa, os fundos estão com alocações nas mínimas históricas, fundo de pensão não tem bolsa nenhuma, porque meta atuarial é IPCA mais 6 e as taxas de mercado estão a IPCA mais 7, então ele nem precisa investir em bolsa para conseguir bater meta atuarial. Os gringos não estão na bolsa brasileira, entraram um pouquinho recentemente, né? Tá tendo um rotation, uma saída dos Estados Unidos, e um case aí de dólar fraco por conta das questões fiscais e tudo, para outros países, e a gente recebeu um pouquinho, mas ainda longe de receber um fluxo importante de investimentos por conta de todas essas incertezas fiscais e políticas que a gente está passando, tá? Então, pro ano que vem, podemos ter um ano muito positivo para a bolsa, a depender das eleições, tá? E quando eu digo muito positivo, eu quero dizer o quê? Horas, se de fato tivermos um novo presidente fiscalista, acho, e aí vocês me cobram depois, que poderíamos ter uma bolsa subindo aí mais de 100%, com ações de crescimento subindo mais de 200%. O Ragazzi mesmo me disse que a média da carteira dele, o potencial de alta é 200%, com algumas ações com potencial de 500%. Então, realmente as ações estão muito baratas. Por quê? Porque sofreram muito com o ciclo de alta da Selic. Como eu disse para vocês, renda fixa é a mãe da bolsa. Então, se a Selic sobe, ações, principalmente de crescimento, caem pra caramba. Então, qual carteira eu acho que vocês deveriam ter nesse momento? Tem que ter renda fixa? Claro, tem que ter renda fixa, né? Afinal, as taxas de juros estão muito altas. Eu vi que alguém falou assim, e para minha reserva de emergência? A sua reserva de emergência que está em CDI, que está em Selic, passa a render a partir de amanhã 15% ao ano, né? Que é uma excelente taxa, é mais de 1% ao mês. Tá maravilhoso, tá? Tá muito bom. Agora, você tem que pensar também o seguinte, se as taxas de juros caem no ano que vem e se a bolsa sobe 100% ao longo de 2 anos, aí você já está falando de ter a segurança de um 15% ou de um 30% se for em 2 anos versus render 100% na bolsa, né? O que você prefere? 30% com certeza ou 100% com uma probabilidade de 60%? Vamos falar, né? Porque pelo que a gente olha nas pesquisas eleitorais, tá uns 60%. Então,
né, esse jogo da bolsa começa a ficar bem interessante. Então, quando a gente monta a carteira Advisor, que é a carteira da Nord, que aloca em ações, aloca em renda fixa, aloca em fundos também. Quando a gente monta essa carteira, a gente monta pensando nisso, que vale a pena sim você ter um percentual em renda fixa conservadora, pós-fixada, que está rendendo muito, mas eu acho essa oportunidade que está se colocando na nossa frente boa demais para deixar passar, né? Se der certo isso, se a gente de fato troca o presidente na próxima eleição por um presidente fiscalista, não adianta ser qualquer presidente, tem que ser um presidente fiscalista, a gente tem chance de ver um dos maiores rallies que a gente já viu na Bolsa Brasileira. E aí depois você vai olhar e vai falar assim, putz, eu tive a chance de dobrar o meu patrimônio, uma parte do meu patrimônio e não aproveitei. Aí você vai ver que seu vizinho aproveitou, trocou o carro, não sei o que, você vai ficar chateado, né? Você vai falar assim, putz, devia ter aproveitado. Então, claro que no meio do olho do furacão, ninguém tem vontade de investir em bolsa, né? Quando o bolsa está largado e tal. Que é o que eu falo pra vocês. Quando, na verdade, a maioria das pessoas deveria estar olhando pra bolsa, porque a bolsa tá barata, porque ninguém quer, é quando todo mundo fica com medo e não investe. E aí, depois que ela subiu 100%, aí é que você vai começar a investir, né? Pena que eu não tenho bolinha aqui pra tacar em vocês hoje. Não é mesmo? Então, o que a gente tá no Nord Advisor? A gente tá com um percentual importante, sim, em bolsa. Claro que tem o perfil conservador, né? Então, para quem é mais conservador, tem um percentual menor em bolsa. Para quem é moderado, tem um percentual maior. Para quem é mais arrojado, tem um perfil maior ainda, tá? Então, a gente gosta muito de uma carteira que tenha renda fixa, que tenha títulos com componentes pré-fixados que podem se valorizar se as taxas caírem também, né? Porque se as taxas caírem, você pode ganhar de duas formas: com marcação a mercado, em títulos de renda fixa do governo, por exemplo, e com a valorização da bolsa. Você pode escolher, você pode falar assim, não, eu quero apostar na queda de juro só via renda fixa, beleza, é uma forma. Outra forma eu quero apostar na queda da taxa de juro, valorizando as minhas posições de bolsa. Também, eu gosto de estar nas duas, eu não gosto de estar só em renda fixa, tem gente que gosta só em renda fixa. Eu gosto de estar nas duas, porque eu acho que a oportunidade da bolsa é muito assimétrica. Tá? Mas então a gente está distribuído assim no Nord Advisor. Marília, quero conhecer o Nord Advisor, quero saber o quanto você tem de percentual em cada ação, em cada título de renda fixa, quero olhar suas opiniões, falar com você no Telegram, tirar as minhas dúvidas e tal. Vamos deixar um link aqui embaixo, tá? Para vocês conhecerem o produto. E também tem duas formas de vocês acessarem o Nord Advisor. Uma é por 12 vezes de um ano, né? Então acho que é 12 vezes de 99, enfim. E a segunda é 12 vezes, acho que de 100 e alguma coisa, e aí é vitalício, você casa comigo, você tem as minhas opiniões do mercado financeiro pelo resto da sua vida. E é isso, meu povo, e é isso. Então, muito obrigada para todos vocês que me acompanharam até aqui. Espero ter esclarecido um pouco mais essa parte do Comitê de Política Monetária. Não se esqueçam que a renda fixa é a mãe da bolsa e por isso a gente está aqui a cada 45 dias para aprender, para reconhecer melhor em que fase do ciclo estamos e com isso sermos o dono, o condutor dos nossos próprios investimentos. Tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo cupom.